Quando o Olimpo foi dividido, Zeus ficou como deus dos deuses, Hades ficou como deus do submundo e Poseidon ficou como deus dos mares e dos oceanos. Poseidon foi conhecido pelos romanos como Netuno, e Netuno é o regente de peixes que a gente vem falando até aqui. Porém, a mitologia de Netuno, a mitologia de Poseidon, não é uma mitologia que ilustra profundamente o significado de Netuno. A gente precisa de um outro deus que vai nos ajudar a ilustrar melhor esse planeta. Mas antes disso, vamos falar de Poseidon. Vamos falar de Netuno. Netuno ficou encarregado como protetor dos mares e dos oceanos. Porém, naquela época e ainda hoje, os oceanos são insondáveis, são muito imensos. A gente utiliza os oceanos como fontes de navegação, para o nosso lazer, para as nossas viagens, mas ainda assim ele é pouco investigado diante de todo o seu tamanho. Portanto, Netuno ficava apenas no fundo dos mares, no fundo dos oceanos, raramente ele saía. Quando ele saía, era porque ele era convocado por Júpiter lá no Olimpo. Então, quando a gente fala do deus Netuno, a gente vai entender que ele representa aquele que representa parte dos mistérios, né? O que existe no oceano. Ele é aquele que protegia os marinheiros ou se vingava dos marinheiros, dependendo da ousadia deles. O oceano sempre será motivo de medo para alguns e de grande maravilhamento para outros. Esse é Netuno. Quando a gente vai interpretá-lo no nosso mapa, a gente vai entender que ele representa todo esse mistério. O que exatamente existe nas profundezas do oceano? A gente não tem certeza. O que exatamente existe nas profundezas e na imensidão do oceano do espírito? A gente não tem certeza. Esse é Netuno. Porém, assim como a gente utiliza o mar para as navegações, a gente utiliza o mar também como parte do despejamento do nosso lixo. Então, quando a gente fala dos assuntos de Netuno, de peixes, a gente está falando também dos assuntos que são descartados. Aquelas questões que ninguém quer ver, como eu disse até aqui. Aquelas pessoas excluídas, aquelas situações excluídas, aquelas sombras que ninguém quer falar sobre elas. Isso tudo pode ser encontrado nas profundezas do oceano, representante do nosso inconsciente. Então a mitologia de Netuno basicamente é essa. O deus dos mares, que representa toda essa imensidão que é misteriosa, o que existe nos oceanos, o que existe como possibilidades de criação. Até que ponto a gente consegue criar a partir da nossa imaginação? Até que ponto é tudo uma fantasia? Esse é Netuno. Porém, quando o Olimpo foi dividido, mais uma vez falando, eles eram 6 irmãos. Zeus, Poseidon, Hades, os 3 homens, Hera, Deméter e Hestia, as 3 mulheres. Hera era a deusa do casamento, que a gente encontrou lá em Libra. Deméter, a deusa da agricultura, que a gente encontrou lá em Virgem. E Hestia, a deusa protetora dos lares. A gente conheceu ela lá em Câncer. Porém, Hestia, ela não queria fazer parte de todo o reinado olímpico. Ela não queria ser uma das deusas olimpianas. Ela não fazia questão disso. Ela simplesmente queria guardar a chama interior que todos nós temos dentro da gente. Essa é a função de Hestia. Ela protege os lares, ela protege o nosso corpo, ela protege a nossa luz. Ela simplesmente fica ali como guardiã. Ela não participa de guerra, ela não participa de debates, ela não participa de nada além do silêncio. Então a gente pode interpretar Hestia como uma deusa voltada também para o mundo pisciano. Porém, naquela mesma época em que Hestia abriu mão do seu lugar no Olimpo, Zeus estava conhecendo uma humana chamada Semele. Semele se apaixonou por Zeus e ela ficou grávida dele. Porém, Hera descobriu tudo isso e Hera era vingativa. Ela se transformou numa ama e foi atrás de Semele, dizendo que ela deveria ser mais curiosa e pedir para que seu amado se apresentasse a ela em toda a sua glória. Zeus havia prometido a Semele que todo pedido que ela fizesse a ele, ele conceberia. Porém, ele não esperava que ela pedisse que ele se mostrasse em toda a sua glória. E assim foi feito.
ela pediu. Como ele havia prometido, assim ele cumpriu. Ele se mostrou a ela em toda a sua luz, em todo o seu esplendor, e ela foi queimada. Porém, ela estava grávida, e Zeus conseguiu tirar a tempo o filho do ventre dela e colocá-lo na sua coxa. Aquele filho terminou de ser gerado na coxa de Zeus. A coxa é um símbolo do signo de Sagitário, o signo regido por Júpiter, o signo regido por Zeus. Sagitário é o signo da sabedoria divina. Então aquela criança teve um segundo nascimento. Ele seria apenas mais um semideus se ele não tivesse tido esse segundo nascimento, e dessa vez ele nasceu como um deus, e ele era conhecido como Dionísio, ou Dioniso. Então, aquele menino que seria apenas um semideus, aquele menino que seria mais um dos filhos de Zeus espalhados pelo mundo, ele se tornou um deus porque ele nasceu do próprio pai. E assim como Hera perseguia todos os filhos que Zeus tinha fora do casamento, ela também perseguia Dionísio. Ela também queria exterminá-lo. Porém, ele era um deus, mas ainda assim ele era uma criança. Ele não sabia se defender. Então Zeus o entregou para ser criado junto de mulheres, para poder elas disfarçarem a presença daquele menino. Ele foi criado junto dessas mulheres e elas vestiam ele de menina para poder disfarçá-lo. E de alguma forma ele foi se tornando uma figura um tanto feminina. Ele foi criado com aquela sensibilidade das mulheres. Ele foi criado no mundo feminino. Ele é um Deus que representa que, mesmo sendo homens, nós também somos seres femininos. Assim como as mulheres também são seres masculinos. E quando a gente fala de masculino e feminino, nós estamos falando de princípios. Nós estamos falando do yin e yang. E à medida que Dionísio foi crescendo, ele foi angariando ao seu redor mulheres que o idolatravam, porque ele foi se tornando um deus que mostrava que existia a sensibilidade nos homens também. A figura do homem também poderia ser sensível e compreensível diante do mundo das mulheres. Esse era Dionísio. E essas seguidoras de Dionísio eram conhecidas como as Mênades. Em Roma, ele era conhecido como o deus Baco, e as seguidoras dele eram as Bacantes. Elas eram conhecidas como mulheres fora da razão, mulheres que pareciam enlouquecidas, mulheres que não exerciam o critério racional. Elas apenas agiam de forma selvagem, apenas de forma em que eram guiadas pelo inconsciente. Elas agiam de forma apenas baseadas no lado feminino do ser humano. Dionísio, de vez em quando, visitava o submundo, porque lá estava sua mãe. E o que significa isso de forma simbólica para a nossa vida? Quando a gente visita o nosso submundo, o nosso inconsciente, a gente encontra a nossa imaginação, a gente encontra os nossos sonhos, a gente encontra a nossa mãe divina, a gente encontra a nossa fonte de vida. Então, toda vez que Dionísio ia para o submundo, ele se enriquecia cada vez mais. Então, ele era conhecido como um deus extremamente sensível da alma humana. Por ter vindo de uma mãe humana, ele compartilhava do amor ao próximo. Ele compartilhava do amor ao ser humano. Porém, toda essa introspecção, essa busca e essa visita da mãe dele no submundo, de alguma forma causava uma extrema dor nele também. Então era uma necessidade que ele tinha de entrega absoluta para poder entrar em contato com essa fonte, com essa mãe sagrada, ao mesmo tempo que essa entrega causava muita dor. Era uma dor ensandecida, ao mesmo tempo que lhe causava um grande êxtase. Ao mesmo tempo que lhe causava um amor sem fronteiras, porque ele estava dissolvido no inconsciente. À medida que a gente faz esse movimento, a gente está desenvolvendo o signo de Peixes. Essa busca por uma fonte de vida, por uma fonte divina, por uma fonte materna que nos cuidou algum dia. Esse é o signo de Peixes. Quando Dionísio voltava para a Terra, ele vivia de êxtase.
Ele vivia trazendo o amor universal a todos aqueles ao seu redor, principalmente depois que ele criou o vinho. Ele era conhecido como Deus do vinho. In vino veritas. No vinho conhecerás a verdade. De forma simbólica, isso pode representar que, na entrega, nessa dissolução que a gente encontra no vinho, por exemplo, como fonte de dissolução do ego, a gente encontra a grande verdade, porque ela vai muito além das nossas razões. Ela vai muito além daquilo que a gente construiu como uma forma de ser, daquilo que a gente construiu como uma forma de compreender a realidade. Porém, em alguns casos, o excesso desse vinho parecia causar uma certa loucura. Por quê? A pessoa, quando ela ingere muito álcool, ela sai de si. Ela perde o próprio centro. Ela perde o próprio autocontrole. Então, ela de alguma forma está se dissolvendo. Claro que não existe apenas o álcool e o vinho como ferramenta de reconexão com esse sagrado. Porém, Dionísio criou essa bebida para poder fazer com que existisse uma ferramenta que levasse as pessoas a essa dissolução. Então todos conseguiam amar muito mais aqueles que estavam ao seu redor devido ao vinho. E a gente consegue ver isso ao nosso redor, já que o álcool é praticamente endeusado por muitos. O álcool é um item que muitos buscam. Porém, a maioria busca esse álcool sem saber por que está buscando. Inicialmente, será dito que essa busca pelo álcool é apenas para poder sentir as coisas de forma mais leve, não lembrar tanto dos pesos da vida. Porém, a realidade por trás da busca pelo álcool é que todos nós temos esse impulso de retorno à fonte, esse impulso de dissolução de quem somos. Esse impulso que quer nos levar para o paraíso. Esse impulso que quer nos levar para um mundo onde a gente não tenha preocupações, onde a gente não precise temer as sombras, temer o mal que existe no mundo. Um mundo de despreocupação total. Um mundo que pode ser traduzido como uma tentativa de retorno ao útero da nossa mãe. Peixes é o signo representante do que é vivido no ventre materno. É o signo que representa aquele momento onde você não tem que preocupar com nada, onde você é alimentado e onde você vive apenas de sonhos. Então, é um dos signos que também precisam ser desenvolvidos, mas nunca apenas de forma unilateralizada. Caso contrário, você vai querer simplesmente viver de sonhos. E se você não realiza os seus sonhos, você se alcooliza. E se você se alcooliza, você está tentando se dissolver, sendo que você tem o objetivo, na verdade, de se fortalecer. E aí, quando você realmente estiver forte e bem desenvolvido, você consegue compreender o que significa essa recomunhão com o sagrado, essa reconexão com o reino dos céus. Para isso, a gente tem toda uma jornada. E no meio disso tudo, o vinho pode ser visto como um aliado. Dionísio pode ser visto como um aliado. Porque nada que um bom vinho não resolva.